célula inicial da sociedade é a família. Então, se nós temos uma desorganização disso, nós vamos sim ter uma desorganização em todos os contextos. Eu não consigo fugir desse tipo de entendimento. Nós temos sim uma busca adequada por um diagnóstico, mas também nós temos maus diagnósticos em razão, no meu entendimento, tanto de uma prescrição rápida, rasa, quanto por famílias que estão realmente muito desestruturadas e a criança, a manifestação infantil é de agitação, é de mau comportamento. Quanto menor a criança, é o comportamento que vai ser. A criança não tem repertório para dizer eu me sinto assim naqueles momentos que meu pai briga comigo e me agride verbalmente, eu me sinto muito incomodada com as ofensas que ele me desfere. Não é assim, né? A criança vai se enraivecer. Então a gente precisa desse cuidado, olhar para essa família, para as famílias. Eu acho que nós estamos numa sociedade muito adoecida. Salve, salve, sintonia! Fala, galera! Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais um podcast. Estou aqui com meu amigo Leonardo Rix. Fala, meu irmão, tudo bem? Fala, Léo. Sem mais delongas, já vamos passar a palavra para nossa convidada de hoje, que foi nossa preceptora durante a faculdade, né? Querida preceptora, para um tema, para uma área importantíssima. Isso aí, vamos passar a palavra para ela para que ela possa fazer a sua apresentação para nossa audiência aqui do podcast. Tá jóia. Bom dia, pessoal. É um prazer estar conversando com vocês hoje aqui, tá? Eu sou a Maria Rosa, então, eu sou médica psiquiatra da infância e adolescência, né? Tenho um prazer, né, no cuidado de famílias, não só da criança e do adolescente que chega a mim, enfim, mas... Enfim, estou aqui hoje da manhã para a gente poder abordar todos esses temas ligados a essa área. Sou mãe de 3 crianças muito fofas, muito lindas, tá? E, enfim, é isso. Tá certo. Vamos começar então. Léo, a gente separou algumas perguntas, né, para a gente direcionar a nossa conversa de alguns tópicos bem importantes. Eu acho que a psiquiatria da infância e da adolescência, muitas vezes ela não é tão difundida assim pro conhecimento do grande público, vamos dizer assim. Eu acho que então a gente pode começar pelas nossas perguntas mais básicas. Acho que a principal seriam quais são as principais condições, patologias psiquiátricas nesse grupo, né, na infância e adolescência. Acho que é uma boa forma de começar e depois a gente continua. Tá. Então, existem sim vários transtornos, né, de maior prevalência na infância e adolescência, mas... Vamos lá, vamos pensar no que chega mais no psiquiatra, né, na infância e adolescência. Situações que geram à criança algum sofrimento ou algum prejuízo funcional, né, de acordo com a sua etapa de desenvolvimento. Entre eles, então, em termos de diagnósticos, a gente tem o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, transtornos ligados à ansiedade, transtornos de humor, transtornos de aprendizagem, né? Questões comportamentais, alterações comportamentais. Essas são as principais demandas que chegam no consultório, tá? Diante da demanda inicial, existe, então, já entrando, né, nessa questão mais do atendimento, existe a necessidade de compreensão de que se essa demanda que vem realmente é aquilo que precisa ser cuidado, olhado, né? A gente precisa de uma investigação criteriosa em relação a isso, tá? Quando uma criança chega no consultório, eu faço uma entrevista inicial com ela, assim. Os dados de identificação, por exemplo, é ela que me passa. Fulano, João, quantos anos tu tens? Que série que tu estuda? É de manhã ou de tarde? Como é que é o nome da tua mãe? E eu vou montando um genograma, eu vou montando uma história dessa criança. E entendendo o funcionamento dessa criança, eu consigo identificar qual é a real razão de ela estar vindo ali, para além da queixa principal. Entende? Então, assim, vem por questões muito fechadas, assim, queixas principais muito fechadas. Eu preciso por causa disso. Mas... no meu entender, assim, o universo infantil ele é muito mais do que aquilo que é dito num breve parágrafo, assim, né? A gente tem uma história da criança, a gente tem a história da família, a gente tem esse contexto todo precisa ser compreendido.
tá? Um grande desafio diagnóstico, né? Assim, considerando a psiquiatria do adulto, que é muito mais fácil desse ponto de vista, não tem que exercer essa questão familiar de forma mais abrangente, né? Assim, a psiquiatria infantil tem essa intersecção familiar muito intensa. Qual que é o grande desafio, tu acha, do ponto de vista de diagnóstico na infância? É exatamente isso, assim, é conseguir muitas vezes mostrar para essa família que essa criança precisa de uma intervenção, de um encaminhamento, ou mesmo a manutenção de acompanhamento comigo, farmacológico ou de orientação, para além daquilo que eles trazem como uma queixa, né? Porque muitas vezes os pais não suportam esse processo, né? Quando eu peço, por exemplo, na próxima consulta, venham vocês, a criança fica. Porque ali existem algumas questões que a experiência, claro, unindo a parte prática e a parte teórica, existem algumas questões que são muito pouco quantificáveis, mas a gente consegue compreender, assim, qualitativamente a relação, né? E é importante que eu tenha esses pais comigo, presentes, porque em termos de psiquiatria da infância, os pais não são uma parte do processo, eles são a base do processo. Eu fico com a criança 50 minutos por semana, eles estão as outras 160 horas com a criança. Então, assim, se eu identifico uma disfuncionalidade naquela relação, eu preciso pontuar. Eu preciso, pelo menos, mostrar para eles. Medicar a criança, muitas vezes, contém temporariamente uma demanda inicial, né? Mas eu não entendo que a psiquiatria deva ser feita dessa forma, né? Eu me sinto... é uma mistura, assim, de privilégio, né? No sentido de acompanhar e poder, talvez, reencaminhar um rumo, né? De uma criança. E também o desafio de ter os pais ao meu lado para fazer isso. Porque muitas vezes eu preciso mexer no sistema familiar. Então, esse, para mim, é o principal desafio, assim. Eu não tenho receio de nenhum caso, mas eu fico muito sentida quando os pais não suportam o processo. E não que seja algo agressivo, mas às vezes mexem com individualidades dos pais ou do casal, né? E nem todos estão preparados para isso. Do ponto de vista da tua formação, aos poucos tu foi encaminhando a tua formação para isso? Com certeza, sim, né? A psiquiatria que eu imaginei fazer na época da faculdade, ela é bem diferente, posso dizer, da psiquiatria que eu faço hoje. Embora eu sempre tive esse olhar de consistência no atendimento, né? Mas, assim, eu imaginei que eu ia ser uma psiquiatra clínica, né, da infância e adolescência, ia identificar o transtorno, ia medicar quando necessário, encaminhar para terapia. Com o tempo eu fui vendo que havia necessidade de eu entender mais do funcionamento daquele ciclo, né, para além daquilo que eu aprendi na residência, claro. Então, assim, daquele ciclo vital, daquele funcionamento psíquico naquela faixa etária. Então, fui fazer psicoterapia, formação em psicoterapia da infância e adolescência, e daí aquilo já não era mais algo que suficiente, diríamos assim, né? Fui fazendo formação em, casos de difícil abordagem, né? Difícil intervenção, adolescentes difíceis, famílias disfuncionais. Chego lá, não, eu preciso fazer uma formação em família. Fui fazer o mestrado em matrimônio e família, né? Então, eu vejo que eu fui direcionando a minha formação profissional de acordo com a necessidade e para poder dar consistência, né, ao meu atendimento. E isso, pessoal, é algo que eu comento assim, eu gosto que o meu atendimento ele tenha volume e não tamanho, sabe? Eu fico muito feliz quando eu consigo orientar uma família e aquela família compreenda a necessidade de se implicar no processo, mude situações assim que às vezes são simples, mas são pertinentes à melhora do funcionamento familiar ou da criança. E não só ele tem isso, né? Medica com isso e vai para terapia. Quando eu identifico ali disfuncionalidades, questões simples de rotina, né?
de manejo com a criança diante de uma situação de crise, situações escolares também. Né? Muitas vezes a criança está fazendo uma manifestação, uma denúncia, diríamos assim, de um mal-estar escolar. Né? E aí lá ela não consegue expressar, enfim, daí tem essa questão. A faixa etária do desenvolvimento. Como uma criança de 5 anos expressa seu mal-estar? Como uma criança de 10 anos expressa seu mal-estar? Como um adolescente de 15, como um adolescente de 19 expressa seu mal-estar? Né? Então, eu preciso compreender a faixa etária de desenvolvimento, o que seria saudável em termos de manifestação, para poder avaliar a situação. Quais são os sinais ou sintomas mais presentes que a família e os profissionais de saúde devem se atentar em casa para levar isso para o consultório? O que tu diria assim, sinais de alarme, talvez nas faixas etárias assim mais comuns que tu vê? Tá. Enfim, isso é complexo. Mas assim, em todas as faixas etárias, o que a gente olha é alteração de comportamento. A principal manifestação de mal-estar é uma alteração de comportamento. Uma criança, um adolescente, enfim, que vinha num comportamento e subitamente ou muito rapidamente passa a se comportar de outra forma, né? Mais raivoso, mais ansioso, mais choroso, mais isolado, né? Ou quando a criança é menor, muitas manifestações somáticas, né? Dor de cabeça com frequência, diarreia. Eu tenho pacientes, por exemplo, que tinham febres. Faziam febres, chega para mim com uma investigação clínica gigantesca, assim, né? Já passou por todos que vocês podem imaginar, imuno, gastro, neuro, e a gente vai ver o quê? Uma manifestação de uma ansiedade infantil, que a partir do momento que se faz o tratamento, não tem mais esses episódios febris, né? Então, dor de cabeça, diarreia, náusea, tontura, são manifestações, enfim, somáticas muito comuns dessa faixa etária, né? E os mais velhos, assim, as crianças mais velhas, seriam agressividade, né? Choro fácil. Mas a grande questão é a alteração de comportamento, né? É a partir de quando isso começou a acontecer. Perfeito, perfeito. Eu tenho uma pergunta para leigos. Por que criança precisa de psiquiatra? Porque, assim, a gente está aqui falando, né, como partindo de um pressuposto que as pessoas estão entendendo por que criança precisa de psiquiatra. Então, acho que tem muita gente que talvez nem entenda por que criança precisa de psiquiatra. Eu acho que isso tem a ver, William, com a nossa dificuldade de entender a psiquiatria como uma área médica. Tá? Eu até, enfim, lembro de eventualmente ter escutado quando eu resolvi fazer psiquiatria, porque eu venho de uma família de muitos médicos, não escutado deles, mas enfim, largou a medicina, né? Vocês já devem ter ouvido essa brincadeira, enfim, né? Mas vai largar a medicina. E não que isso tenha causado nada em mim, mas eu acho que isso denuncia essa dificuldade de encontrar a psiquiatria dentro de uma área médica. Tá? Só que isso eu acho que é algo que vem mudando também, tá? Então, assim, por que a criança precisa de psiquiatra? Porque tá com alguma dificuldade de controle emocional, comportamental, precisa de alguma avaliação cognitiva, tem algo, né, no funcionamento dela que está fugindo do que a gente entende como um processo de normalidade, né? Então, assim, uma criança que não aprende. Vamos para uma situação muito simples. Uma criança que não aprende. Ela pode ter um retardo cognitivo, uma deficiência intelectual. Ela pode ter um TDAH, não consegue prestar atenção. Ela pode não ter nada disso e ser uma disléxica. Ela pode não ter nada disso e ter um transtorno de ansiedade. Ela pode não ter nada disso, ter uma privação de sono. Né? Então, quem é que vai fazer essa avaliação? Por isso que eu falei, eu pego a queixa principal. A queixa principal é dificuldade escolar, diríamos assim, né? Dali, eu tenho que abrir toda uma gama de hipóteses, e dessas hipóteses eu vou refutando ou encontrando caminhos para confirmá-las, né? Outra questão, agora eu me lembrei. Como é que é o TSH dessa criança? E vitamina B12? Né? Então, são coisas que olhar para a criança de uma forma
integral, eu consigo direcionar o tratamento, né? Mas por que uma criança precisa de psiquiatra? Porque ela está com alguma dificuldade que algum profissional da área de saúde pode auxiliar. E aí está a psiquiatria infantil. Eu fiz essa pergunta porque a gente volta e meia ouve no consultório assim, mas psiquiatra não é para louco? Então, assim, né, acho importante a gente fazer esse esclarecimento que as crianças muitas vezes precisam ter acompanhamento psiquiátrico não sei também. Se é impressão minha, mas talvez o estigma para a criança é menor do que para o adulto, porque a criança está num processo de desenvolvimento e o pai, por um lado, tem alguma preocupação no desenvolvimento daquela criança. Não sei, Maria, o que tu acha? Eu não tenho tanta clareza em relação a isso, por quê? Porque existe uma dificuldade bastante grande, assim, de um pai chegar a um psiquiatra, porque tenho certeza que mexe com a parentalidade, assim, né? O que eu estou fazendo de errado? Porque é o meu, né? Então, eu acho que depende muito do pai, tá? Tem pais que vêm muito abertos, dizendo, me ajuda, o que for dito, a gente vai fazer o possível, né? E tem pais que chegam muito defensivos, né? Eu já fiz tudo, é isso, não é isso. Eu nem falei nada ainda. E eu já recebo um monte de informações defensivas em relação a aquela criança, né? Ao sintoma daquela criança. Então, eu acho que com o passar do tempo, eu penso na psiquiatria de 15 anos atrás, que foi quando eu comecei a me envolver, digamos assim, na psiquiatria, né? Realmente o estigma não é mais como era. Mas eu vejo ainda muita criança em sofrimento. Por exemplo, pais que trazem para uma avaliação, recebem muitas orientações, ou algumas orientações, enfim, e abandonam o tratamento. Porque isso implica em questões deles, né? E essa criança aparece para mim 2, 3 anos depois, em maior sofrimento. Ou com a cronicidade daquilo que vinha apresentando, né? Isso eu acho que tem a ver com questões paternas, né? Dos pais, assim, maternas e paternas, enfim. E muitas vezes não é tanto a resistência, vou ver se vocês me entendem, assim, não é tanto a resistência de levar o filho ao tratamento, mas a desconexão que existe em algumas situações de poder sentir aquele filho, ver a necessidade daquele filho e ver que ele simplesmente não está bem. Então, isso eu acho que é o que dificulta, assim. Sim, talvez até ter me expressado errado no seguinte sentido. Talvez aquele pai pegar a criança e levar para o consultório não é tão frequente quando a demanda da escola, que surge da escola e o encaminhamento para o CAPS, para a atenção primária ou para o hospital, né? Eu acho que eu já entro nessa pergunta, assim, Maria. Como abordar melhor a relação escolar, né, da comunidade, dos serviços de assistência social para esse manejo, para a gente fazer um manejo mais adequado de transtornos psiquiátricos na infância? Porque, né, hoje trabalhando no CAPS também eu vejo muita demanda escolar, né? Aquelas referências. E aí tem reunião de equipe, reunião com a escola, reunião com o pai, e você aciona às vezes conselhos tutelares, enfim. Bom, tu sabe muito melhor do que eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, da mesma forma que eu comentei que cuidar da criança não é só cuidar, não é só olhar para ela, a gente precisa olhar o contexto todo, a escola é uma parte imprescindível, assim, de avaliação, né? Eu sou uma profissional que faz muito contato escolar, não fecho um diagnóstico, por exemplo, de uma dificuldade escolar sem um contato com a escola, porque eu preciso entender essa apresentação desse sintoma na escola, mas o que eu vejo, assim, em relação às demandas escolares, né? A criança fica muito tempo na escola. Por vezes, ela está mais tempo na escola do que na presença dos seus pais, né? Pega as escolas de turno integral. Os pais largam às 7h30 da manhã e buscam às 18h, né? Então, assim, é natural que a manifestação de uma demanda psiquiátrica possa se dar naquele espaço que é onde a criança está mais tempo, né? Está por mais tempo. E diante disso, o olhar do professor me é muito interessante, assim, e enriquece
a avaliação porque ele tá com 30 crianças da mesma faixa etária, ele tem uma experiência de fazer isso ano após ano, né? Então, conversar com aquele professor e entender o que aquele tem de diferente ou de uma alteração, uma disfunção em relação aos seus pares, né? Me é interessante. Então, assim, vem muita demanda escolar e hoje eu entendo que é pelo tempo que as crianças estão na escola, né? E eu acho que isso nem sempre é saudável, né? Nem sempre é saudável. Ótimo, muito bom. Realmente, assim, é que hoje, assim, Maria, não sei se é uma impressão minha, mas a demanda de psiquiatria infantil num serviço, por exemplo, um CAPS geral, né? Não um CAPS infantil específico, mas um CAPS. Eu vejo, assim, as nossas reuniões de equipe, quantidade de encaminhamentos ou de busca mesmo de acolhimento para, que nem tu falou, mudança de comportamento tá aumentando, assim, numa forma... Olha, assim, eu acho que 1/3, pelo menos, indo aí já para quase 50% dos acolhimentos dessa faixa etária. Então, assim, William, também um dos pontos no nosso cast hoje é que a gente fale mais disso mesmo, né, cara? Eu conversei até com o Léo antes da gente iniciar a gravação, que uma coisa que eu tenho, não sei se é uma impressão minha, mas eu tenho uma sensação que tem um certo, um termo que pode ser utilizado, talvez um overdiagnosing, né, de sobrediagnóstico de transtornos, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças. Eu não sei se isso é uma impressão minha ou se é uma coisa que realmente está sendo mais diagnosticada hoje em dia, porque para mim, assim, eu tenho uma sensação que você ouve as crianças, os pais falando, de adolescentes, meu filho tem TDAH, não sei o que, fulano tem TDAH, e tá, toma medicação para isso, medicação para aquilo. Como é que é para ti a tua impressão de profissional que atende no dia a dia? Tá tendo mais diagnóstico mesmo? Esse aumento de diagnóstico é porque as crianças estão tendo mais acesso? Ou não? Ou está sendo um diagnóstico que realmente não é um diagnóstico adequado? Eu penso, William, que a gente tem dois aspectos a ser pensados, tá? Eu acho que sim. Eu acho que as crianças hoje, por uma questão de diminuição de estigma, nós estamos mais atentos, as escolas têm mais noção também em relação a isso, a internet difunde muito as questões de critérios diagnósticos, então a gente tem sim um acesso maior a diagnósticos, tá? O TDAH é o transtorno mais prevalente na infância. 5% das crianças têm, tá? Em gerações anteriores, esse diagnóstico, ele passava por malcriação, não quer estudar, né? Não aprende. Hoje a gente entende que é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um cérebro que tem um funcionamento diferente, tem uma atipia nesse funcionamento, né? E por isso se comporta de tal forma. Então, a mudança de critérios diagnósticos, né, de um DSM para o outro. Então, existem sim questões ligadas a um aumento de diagnósticos por causa disso que eu estou falando. Agora, também concordo que existe um sobrediagnóstico, um erro diagnóstico, crianças que não são TDAH e que são, enfim, mal diagnosticadas, né? Por quê? Porque não tem, primeiro, esse cuidado de avaliação global, que eu estava falando. É muito fácil chegar na frente de um prescritor e dizer: minha filha é desatenta, é hiperativa e impulsiva. Poxa, fechou a tríade, né? Metilfenidato, 10 miligramas. Começar com 5 miligramas nos primeiros 2 dias. Vamos pesar para ver se ela não perde peso. Entende? Então, esse tipo de diagnóstico protocolar, assim, a inteligência artificial faz. É só o Google faz, né? Agora, entender se essa desatenção é realmente uma desatenção por TDAH, se essa hiperatividade é por privação de sono ou é por, dando exemplos, né? É por privação de sono ou é realmente porque é uma criança hiperativa que não consegue se concentrar, não consegue ficar parado, tem uma impossibilidade de se aquietar na cadeira. Se essa impulsividade não é por raiva, não é porque está, enfim, vindo de uma família que é
muito autoritária, né? A criança não pode fazer nada e ela se enraivece na escola e nisso bate no coleguinha, é um pouco além. Então, nesse segundo grupo que eu falei, nós temos minha impressão é que nós temos um aumento diagnóstico porque a gente tem uma crise familiar, tá? Então, uma das minhas buscas, que eu estava dizendo que eu fui fazendo formações para conseguir compor melhor e para entender melhor essa dinâmica toda, nós temos famílias muito disfuncionais. Nós temos famílias muito desestruturadas. E isso não mudou. A nossa sociedade, a célula inicial da sociedade é a família. Então, se nós temos uma desorganização disso, nós vamos sim ter uma desorganização em todos os contextos. Eu não consigo fugir desse tipo de entendimento. Então, não resumido, né, porque eu sou tanto quanto prolixo, nós temos sim uma busca adequada por um diagnóstico, mas também nós temos maus diagnósticos em razão, no meu entendimento, tanto de uma prescrição rápida, rasa, quanto por famílias que estão realmente muito desestruturadas e a manifestação infantil é de agitação, é de mau comportamento. Quanto menor a criança, é o comportamento que vai ser... A criança não tem repertório para dizer eu me sinto assim naqueles momentos que meu pai briga comigo e me agride verbalmente, eu me sinto muito incomodada com as ofensas que ele me desfere. Não é assim, né? A criança vai se enraivecer. Então, então a gente precisa desse cuidado, olhar para essa família, para as famílias. Eu acho que nós estamos numa sociedade muito adoecida. Eu quero aproveitar o gancho desse ponto específico, né, da desestruturação familiar. A gente esteve falando basicamente assim da maior parte das doenças que acometem aí essa faixa etária das crianças, transtornos do neurodesenvolvimento. Mas uma coisa que eu achei muito legal, assim, quando eu passei no teu ambulatório, é que a gente via os adolescentes, já crianças um pouco mais velhas, começando a manifestar os primeiros sintomas de transtornos de personalidade, transtornos de humor que a gente começa a ver na infância e evolui para a adolescência, e a gente vê assim o contexto de completo caos familiar e como que aquilo repercute na evolução dos transtornos de personalidade, transtornos de humor. Se puder falar a respeito disso, até para as famílias entenderem como que o caos familiar pode prejudicar o desenvolvimento da criança nesse sentido e possivelmente até desenvolver algum desses tipos de transtorno. A família vai ser o primeiro local em que a criança vai aprender a lidar com as suas emoções, ter autonomia, sentir-se valorizada, né? A questão de como se organiza em relação à estrutura do seu dia, como meu pai lida com uma frustração, como minha mãe reage diante da briga com a mãe dela, né? De um desentendimento com a mãe dela. Então, a criança, como eu vejo, assim, a criança é um livro em branco, tá? Um caderno em branco, mas com páginas pré-determinadas. O que eu quero dizer com isso? A página, ela tem uma gramatura já, ela tem uma textura, ela tem uma cor. Ou seja, é a genética. Tá? Então, as experiências que vão sendo escritas nessas páginas, nesse livro, são as vivências familiares, as experiências escolares, relacionamentos que a criança vai tendo. Mas existe uma base genética, né? Que seria, enfim, só fazendo essa metáfora com o livro para nós entendermos assim, de que não há todas as possibilidades, não é tudo é possível. Se eu tenho uma família que tem um transtorno de humor, né, muito grave, eu tenho pai, vamos pegar os transtornos de humor mesmo, pai bipolar, mãe muito depressiva, essa criança, ela tem uma tendência genética tem uma predisposição genética a esses transtornos. Se a escrita desse livro é uma escrita muito disfuncional, de intenso mal-estar ambiental,
certamente a gente tem um livro de transtorno de humor também, né? Então, não sei se a metáfora ficou adequada, assim, mas foi o que eu pensei agora no sentido de as experiências da criança, elas determinam em algum grau os desfechos, né? Mas não é livre de uma base, um código genético, né? Da mesma forma que é para diabetes, da mesma forma que é para os transtornos hipertensivos, da mesma forma que é para, enfim, outros transtornos. Então, assim, vamos fazer a metáfora com uma família diabética, tá? Pai e mãe diabético. A criança exposta a doce desde a primeira infância. Qual é a chance de ela ser diabética? Né? Pai e mãe diabético. Criança com um cuidado alimentar, né? Desde muito, muito precocemente orientada a não comer isso, né? Um cuidado mesmo em relação a qual é a chance de ela ser diabética. Existe chance? Existe. Mas é uma chance menor do que aquela que foi exposta àquela disfunção, exposta àquele doce desde muito precocemente. Então, no ambulatório, nós temos muita desestruturação familiar, né? Então, nós temos, sim, um volume de crianças mais adoecidas, tanto para transtorno de humor, quanto para transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade são diagnósticos que nós damos realmente... Nós somos nossa personalidade... Vou cortar isso depois, né? Estou meio gaguejando aqui. A personalidade é algo em construção, né? Então, a gente não é um único evento. Nossas experiências, nossas vivências, nossa base genética vai nos... E nosso temperamento também. Temperamentos frios, temperamentos quentes, né? A gente vai forjando a nossa personalidade ao longo da vida, né? Agora, o diagnóstico, então, vem depois dos 18. A gente já tem traços de personalidade. E daí a gente pensa, se nós temos um ninho, um núcleo muito disfuncional, que não lida bem com as suas emoções, que não consegue nos ensinar a lidar com as nossas, portanto, né? Que não valida os nossos sentimentos, não valida nossas conquistas, não reforça positivamente o que a gente consegue de bom, né? Na hora de nos repreende de uma forma totalmente desproporcional. É claro que os meus registros de personalidade vão ficar alterados, né? Não há necessidade. Quando a gente fala isso, assim, os pais ficam com uma... Eu vejo, assim, conversando com os pais, ficam um tanto quanto pressionados, como se precisassem ser perfeitos. Não há necessidade de perfeição. Eu acho que o filho precisa ter e conviver com a sensação de que o pai fez o que conseguiu da melhor forma possível e com a melhor das intenções. E não descarregou nele coisas que não eram dele, né? Então, assim, quantos pais chegam extremamente exaustos do trabalho e descarregam no filho? Né? O filho deixou, sei lá, o chinelo, não sei das quantas, o filho apanha, fica sem janta, vai dormir. Estou indo para um caso extremo para nós, né? Um pouco hiperbólico, assim, o exemplo, mas fica sem dormir, aliás, tem que dormir e tal. Qual é a proporção disso? Como é que essa criança vai lidar com seus erros? Né? E daí no dia seguinte, porque o pai estava tranquilo, tá? Aquele mesmo chinelo, o pai passou por cima, nem viu. Então, a coerência, a intenção de fazer o certo é que os pais precisam, que os filhos precisam, né? Não há necessidade de perfeição. Até daí entro teorizando, né? O Winnicott falava, tem textos maravilhosos dele que fala sobre a necessidade de ser suficientemente bom, né? Suficientemente é o quê? Não é completo. O completo também preenche completamente e não deixa falhas, e essas falhas também não nos enriquecem. Esse não ter falhas também não nos enriquece. Então, é um desafio. Eu acho que ser pai e ser mãe é um desafio. A gente vai aprendendo no processo em algum grau. Mas a intenção, sabe? A intenção de fazer certo, a intenção de poder dizer pro filho, errei, desculpa, né? Não tô num bom dia, fica lá, vai lá com teu pai, porque hoje a mãe tá estressada. Então, acho que essa verdade, assim, vai
levando para eles elementos, assim, de... Bom, a mãe também tem dia ruim, né? Ela sabe reconhecer isso, ela sabe lidar com isso, ela pede um afastamento nesse momento. Então, eu falo que, assim, uma das perguntas também, e eu já pensando e respondendo, como que a criança sente que um pai e uma mãe não estão bem? Como é que uma criança... O pai e a mãe nem falaram com ela, e como é que ela pode estar com uma alteração de comportamento? Uma família é um grande aquário, onde a gente tem peixes grandes e peixes menores. Peixes grandes é pai e mãe, menores são os filhos. Então, conforme a agitação dos peixes maiores, o peixe pequenininho se movimenta, mais ou menos. Então, nem tudo precisa ser dito num ambiente familiar, né? As informações, o que a gente passa, muitas vezes é através do nosso olhar, da nossa movimentação, da nossa ausência, né? Enfim, nesse sentido. Queria entrar num tema aí que eu acho que a gente tem visto cada vez mais no consultório, na vida real, que é as redes sociais, né, Maria? Assim, o papel dela na saúde mental das pessoas e principalmente das crianças que estão em processo de formação neurológica, assim. Como é que tem visto isso no consultório, a questão do uso excessivo de tela e, né, o aparecimento de transtornos por conta do uso? É difícil. É difícil porque, quando eu disse para vocês que algumas coisas foram mudando ao longo da psiquiatria, né? Do meu processo de consultório, enfim, de atendimento, eu nunca perguntei lá no início da formação qual é o tempo de tela, né? A minha rotina sempre foi questionar sono, alimentação, higiene e ordem, né? Hoje eu tenho mais um critério que é tela, né? Tempo de tela. Quanto essa criança fica na tela, né? E tela é eletrônico. Às vezes, se a gente pede o detalhe, quanto tempo fica no celular? Fica tempo adequado, só que daí as outras 6 horas são em TV, no videogame, né? Então, assim, qual é o tempo de tela? Isso tem, sim, impactado grandemente. Eu vejo que as crianças, elas, por serem crianças, têm uma dificuldade de gerenciamento, né, temporal, assim, né? Tu pega crianças que têm, por exemplo, um transtorno de neurodesenvolvimento, isso se acentua, tem mais dificuldade de gerenciamento temporal. Então, e a gente sabe que assim conosco também, às vezes a gente fica 10 minutos, às vezes a gente fica meia hora e tem a sensação de que ficou 5 ou 10 minutos, né? Então, isso tem impactado grandemente, sim, na rotina das crianças, tá? Por 2 aspectos que eu visualizo. O tempo de exposição, né? O tempo de exposição faz com que a criança fique brincando menos, se relacionando menos, ou seja, vai perdendo habilidade social, vai perdendo habilidades com o mundo externo, né? A concentração fica muito dificultada. A criança não tem mais interesse em coisas que não tenham um prazer imediato, né? Então, assim, ler um livro, jogar um jogo que necessariamente ele precisa, para ter o prazer, um certo tempo, a criança já não aguenta mais. Então, tudo é imediato, né? Tudo tem que ser o prazer, tem que ser imediato, aquela descarga dopaminérgica uma em cima da outra, né? Então, a gente tem essa questão de quantidade de tempo, que eu acho que é bem ruim, mas um outro aspecto que eu abordo sempre em consulta é a qualidade da informação, né? Nada está na nossa inteligência que não tenha passado pelos nossos sentidos. Então, assim, se um pai chega para mim e diz: eu chego em casa, eu vejo ele escutando aquilo no YouTube, eu tenho raiva, nossa, eu não suporto. A minha primeira pergunta é: e por que razão você expõe seu filho a algo que você tem raiva, não suporta, acha de uma péssima qualidade? Por que razão? Eles não têm resposta. Os pais não têm resposta. Então, daí a gente volta para a questão que eu entendo que é uma crise parental, né? A questão da autoridade, né? De poder dizer para o meu filho: não, isso não é algo que você vai assistir, isso não lhe acrescenta em nada, isso não... Enfim, não vai lhe trazer nada de bom para a vida, né? E não que eu também não sou desse extremo que a gente precisa, ficar enchendo o nosso filho com atividades edificadoras e... Não, é só assim, o adulto da relação sou eu, né? A responsabilidade é minha. Então, não. Mas daí ele fica esperneando, ele fica me enchendo o saco, ele fica atrás de mim até que eu dou.
Ele vai ficar atrás de ti até que tu dês, porque ele aprendeu que se ele fica atrás de ti até que tu dá... Aliás, se ele fica atrás de ti até chegar num extremo de incomodação, ele vai conseguir. É assim que a gente aprende. Isso chama-se persistência. E o que eu digo para os pais, o seu filho está no papel dele e desenvolvendo muito bem a sua persistência. Você que não está conseguindo desenvolver a sua autoridade parental. Eu diria que eles desenvolvem essa capacidade muito rápido, né? De entender isso aí, que fazendo a famosa birra, rapidinho consegue o que quer, né? Isso aí. E daí entra nessa questão do cansaço dos pais, né? Do não querer se incomodar, enfim, não vou entrar, eu fico pouco tempo com ele, o tempo que eu fico ainda eu vou ficar brigando. Vai. Um hábito a gente consolida em algumas semanas, não vai brigar para sempre. Agora, a partir do momento que ele entender que aquilo não é o que tu espera, o que tu queres para ele segue. Eu tô falando em crianças, diríamos assim, saudáveis, né? Crianças que não estão ali dentro de um transtorno já. Talvez a gente precise de outras técnicas para uma criança, por exemplo, que tenha uma oposição e desafio, que tenha um TDAH, uma criança que realmente tem algum outro diagnóstico, mas uma criança dentro do seu ciclo vital, ela está no papel dela de assistir. E eu não vejo problema nenhum. Muito pelo contrário. Eu acho que isso até é uma qualidade, né? Que a criança vai perseverante, né? Uhum. É um grande desafio, né? E o aparecimento de novos transtornos pelo uso excessivo de tecnologia é alguma coisa que a gente vai ver nos próximos 5. Já estamos vendo, mas a tendência é que vai aumentar, né? Daí, falando assim de faixas etárias mais para frente, eu vejo assim autoestimas destruídas na adolescência por causa das redes sociais, né? Assim, eu atendo crianças, adolescentes em psicoterapia, enfim, e realmente é muito difícil mostrar e que aquilo que é visto na rede social não é uma vida real. É um recorte de uma vida, né? E daí a gente pega uma criança. Por isso que eu acho importante entender desse processo de desenvolvimento do ciclo vital. Tu pegas um adolescente que está numa fase de autonomia, que tem suas dificuldades com o seu... busca de autonomia, identidade, tem uma dificuldade com o seu corpo, tem uma dificuldade das primeiras relações amorosas, né? Tudo ali é um desafio. Questões religiosas que entram na adolescência, né? Daí tu pegas alguém na rede social que tem isso tudo claramente determinado, assim, já tá lá com o seu namorado, com a sua religião, né? Daquele recorte, assim, né? Que é totalmente fantasioso. E precisa de um amadurecimento para a compreensão disso. Um amadurecimento que não se espera que o adolescente tenha. Então, eu acho que a grande questão é a gente conseguir fazer com que nossas crianças e adolescentes não sejam escravos daquilo que enxergam, né? Mas é difícil. Não acho que é um processo simples, não. Não acho que é um processo simples. Essa questão das redes sociais, ela está cada vez mais presente, né? É um movimento recente, né? Que eu diria assim que dos últimos 10 anos para cá começou cada vez a ficar mais intenso e já tem uma série de estudos, né? Comprovando essa repercussão da descarga dopaminérgica, né? Porque eu vejo que tem muita diferença do tempo de tela de décadas passadas, do pessoal que assistia televisão, do pessoal que ficava jogando videogame, né? Jogos de videogame diferentes, né? Que não tinha tanta essa descarga. Justamente, por exemplo, assim, no aspecto de jogos, né? Eram jogos que muitas vezes a criança tinha que... cumprir mais tarefas dentro do jogo, com tempo diferente, né? Hoje em dia até os próprios jogos, né, eu hoje não jogo mais, mas pelo que eu vejo são coisas muito mais rápidas, muito mais dinâmicas, justamente para se utilizar desse mecanismo de recompensa dopaminérgica que a gente sabe como que funciona para captar a atenção das pessoas, né? E é muito difícil oferecer, depois de uma criança exposta, né? Continuamente, assim, tem o hábito de acesso à tecnologia, oferecer para ela, bom, vamos ler ali Júlio Verne. Como? Como é que a gente faz isso? Eu também não sei. Depois de
depois de uma criança que está exposta e já com esse funcionamento. Precisa fazer uma desintoxicação. Né? Eu só vejo essa forma, assim, desintoxicando, realmente oferecendo para ela outras atividades que sejam fora da tecnologia, para depois ver se ela consegue, então, buscar prazer em outras atividades que não sejam essas. Mas é um desafio. É um desafio. Por isso que eu penso que quanto mais precoce o acesso, pior. Quanto mais a gente consegue retardar esse acesso, mas o meu filho vai ficar fora do mundo, todo mundo lida com a tecnologia hoje. Gente, eu sempre digo para os pais que estão na minha frente, a minha responsabilidade é te orientar em relação ao teu filho. Os outros filhos do mundo não estão aqui conosco e, graças a Deus, não é nossa responsabilidade, né? Então, assim, vamos pensar no teu e o que a gente pode fazer por ele. Depois a gente pensa nos amiguinhos, a gente pode até pensar em expansão, mas não é agora. Perfeito, uma temática muito importante, né? Muito importante mesmo. Eu queria encaminhar aqui, a gente já está indo para os finalmente, eu queria encaminhar 2 perguntas para Maria. A primeira, qual foi a importância da residência, em psiquiatria e em psiquiatria infantil? Conta um pouquinho para nós como é que foi esse processo de residente, assim, que a gente tem muito colega médico, enfim, futuros residentes aí que podem se espelhar na tua trajetória. Conta a importância da residência para ti. A residência foi fundamental, assim, gente. Eu fiz residência no Hospital Psiquiátrico São Pedro, né? Que, na verdade, minha paixão pela psiquiatria começou como professor, né? Eu não lembro nem qual semestre, mas o professor Salvador Célia, que veio a falecer em 2009. E eu fiz tudo que eu pude com ele em relação fui monitora dele anos e anos. Nós tínhamos um projeto em Canela que se chamava Semana do Bebê, e ficávamos em Canela uma semana por ano, né, trabalhando em escolas. Então, ali ele foi me auxiliando a entender que psiquiatra eu queria ser. Então, quando eu saí da residência, quando eu saí da faculdade, embora eu tivesse prestado prova para diversas universidades, porque afinal a gente só quer passar na residência, né? O primeiro critério é passar, depois é onde. Eu tinha uma certeza que eu faria dentro do Hospital São Pedro. E era ali que eu queria ficar. Eu tinha feito muitos estágios, né, ali, enfim. Então, eu consegui fazer ali. E depois, quando eu fui fazer psiquiatria infantil, eu nem testei em outros lugares. Era ali que eu queria estar. Então, a minha formação é toda dentro do Hospital São Pedro. E é um hospital de grande complexidade, é referência no estado. Então, eu tive contato com casos que hoje quase não tenho mais, né, em termos de gravidade, porque lá é uma gravidade extrema, mas me forjou enquanto profissional, assim. Eu não tenho receio de atender nenhum caso, né? Eu não tenho medo mesmo, assim, de poder me aproximar do caso, poder pegar, né? É paciente internado, é paciente em surto, é paciente... Vamos ver, vamos até ali, né? Vamos entender o que está acontecendo. Então, a residência, ela nos proporciona, sabe? Para quem tá afim mesmo, assim, para quem quer viver esse processo de residência, né? Quase um morar mesmo dentro do hospital, ter contato com uma gama de casos e supervisionada, né? Eu acho que essa é a grande questão, é tu poder contar com a experiência do outro que já passou por aquilo, ou pelo menos vai te dizer o que não fazer naquele momento, que também é muito importante, né? Porque hoje, como profissional, isso é uma das questões que eu percebo também. A gente tem muita vontade de fazer coisas, mas é importante reconhecer quando não, né? Quando, não, aqui não é. Aqui eu não devo, não é adequado, né? Não é só vontade de fazer, tem que ser uma vontade norteada. Então, a supervisão, assim, de residência, ela... não tem outra palavra a não ser fundamental. Foi muito, muito, muito edificante. Eu tenho muita gratidão pelo hospital que eu fiz residência. Muito bom, muito bom. A gente vê muita questão do Hospital São Pedro, aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, quantos psiquiatras bons saíram de lá, né? E a importância do hospital para a formação dos psiquiatras, né? É um hospital realmente de referência e conhecido pelos pacientes graves, né? Exato. Acho legal isso de ter uma formação num ambiente exposto a casos graves, justamente para isso. A pessoa não tem medo do que chegar, tá preparado, né? Essa aqui é a grande vantagem, né?
Para encerrar, eu não tinha separado aqui a questão do futuro, né? Assim, como é que tu vê a psiquiatria infantil daqui para frente, assim, mudanças, avanços, ou o quanto esses avanços também são necessários, porque tu trouxe muita questão familiar, que é uma coisa de base, né? Não depende de tecnologia como outras especialidades que a gente já conversou aqui. Como é que tu vê o futuro da tua especialidade? Eu acho que enquanto médico, assim, a gente precisa estar em constante evolução, aprendizagem e adaptação, tá? Eu acho que essa é a grande questão. Eu tenho muitas incertezas em relação a como isso tudo vai se comportar, assim, né, em termos de desenvolvimento humano, né? Eu tenho realmente muitas incertezas, mas o que eu vejo é que a psiquiatria, então, que eu fiz, que eu me formei, né, anos atrás, já precisou de muitas remodelações, já precisou de muitas readaptações, né, novas aprendizagens, novos elementos, e eu vejo que isso é constante. Eu vou precisar estar nessa constância, né? Eu tenho um olhar um tanto quanto apreensivo para o futuro, né? Mas também um olhar de responsabilidade, assim, né? No sentido de querer ajudar, querer ser uma peça importante, assim, para ajudar pessoas, famílias que vierem a chegar até mim. Mas eu tenho um olhar com um certo... Não sei se eu diria isso, assim, mas uma preocupação em relação a tudo isso, assim, porque a gente está nesse momento que eu vejo muito no consultório, assim, uma ideia de descarte, de troca e de poucos consertos, poucas reformulações. Então, em relações mesmo, relações que são descartáveis, se não deu certo, troca. Não vejo tantas pessoas implicadas em reorganização, consertos, né? Remendos, às vezes necessários. Então, isso me dá um pouco de apreensão. Pô, William, gostei muito da conversa. Eu sou um pouco, digamos assim, interessado pela especialidade, mas eu acho que... Que bom. Os temas são importantes para a vida real, né, William? Assim, família, né, cara? Não, é isso aí. Acho que são temáticas que a gente não vê abordar tanto assim, pelo menos eu não vejo ser tão abordado no mainstream, vamos dizer assim, né? Na grande mídia. Digamos que não é tão fácil falar sobre isso. São assuntos muitas vezes mais espinhosos. Eu achei muito legal isso de falar assim, de como mexe na questão da maternidade, paternidade, né? Assim, levar uma criança para uma consulta psiquiátrica, o que eu fiz de errado, né? Acho que é importante, que nem sempre é isso, o cerne da questão. Então, acho que esse nosso trabalho aqui também tem, em muitos aspectos, essa conscientização que a gente procura trazer quando chama os nossos convidados para falar de algumas questões. Eu acho que essa é uma que realmente precisa ter uma conscientização maior da sociedade, para a gente estar mais atento às nossas crianças e, quando necessário, buscar as avaliações. E teria tantos outros assuntos para a gente falar. Vamos para um próximo episódio, vamos mais deixar, informações. Vamos deixar para o próximo aí, que tem pano para manga para muito mais conversa. Você, Maria, muito obrigado pelo teu tempo, né? Família aí, 3 filhos, marido e um monte de coisa. Agradecemos o teu tempo nesse sábado. As tuas mensagens certamente vão ser muito importantes e espero que a gente se veja mais vezes. Muito obrigado pelo teu tempo. Agradeço mesmo, gente. Considerações finais, fique à vontade, Maria, para falar alguma coisa que queira, deixar algum recado para quem está nos assistindo, ouvindo. Eu acho que a grande questão é a criança, ela me traz um sistema, né? E esse sistema, eu sou uma parceira para compreendê-lo, né? Eu acho que eu me sinto dessa forma, né? Não tenho todas as respostas e para mim é muito tranquilo lidar com isso, né? Mas eu sou parceira para encontrar as perguntas adequadas para juntos buscarmos estratégias de resolução daquela criança que me trouxe esse sistema, né? Então acho que essa é a grande mensagem, assim, do meu trabalho. De verdade, agradeço a vocês, foi um prazer poder falar com vocês sobre esse tema que
Eu sei que é delicado, até na hora de manifestar, né, a gente precisa ter um certo cuidado, porque pode ser mal interpretado, pode ser mal... E a preocupação não é nem a ser mal interpretado. A questão é os pais se sentirem julgados, sabe? Os pais se sentirem, de novo, que estão fazendo as coisas de uma forma inadequada, e não é assim. Não é por aí. Muito obrigado. É isso. É o nosso agradecimento e espero que a gente possa, numa outra oportunidade, continuar com outros assuntos também. Muito obrigado, Maria, pelo teu tempo disponibilizado para nós aqui. Espero que quem nos ouviu até agora aproveite aí essa conversa. Até mais para quem nos acompanhou. Tchau, tchau. Tchau.